Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da nossa queridíssima N3, né? Nosso nível, né? Nosso último nível momentâneo, né? O último nível momentâneo da escola de crescimento, que nós cremos que em breve teremos novidades por aí, né? E esse momento de pandemia, né? Nós liberamos aí para vocês até agora o estudo de Pentateuco, né? Coloquei algumas séries, né? E vocês estão acompanhando as séries do canal lá, do meu canal, né? Não do canal da Escola de Crescimento, que estamos aqui nele, mas no canal meu pessoal lá, Rafael Guarnier. E tenho certeza que vocês têm sido muito abençoados por aqueles conteúdos ali, né? Eu tenho recebido muitos retornos de vocês, tenho recebido muitas dúvidas, tenho compartilhado com vocês, né, muita coisa, porque não é só uma via de mão única, né, uma via de mão dupla. Quando vocês perguntam, a gente tem que é, trazer a resposta para vocês e vocês acabam enriquecendo também o conteúdo, ok? Então continuem lá assistindo os vídeos, compartilhando os vídeos lá do meu canal e sempre que tiver dúvida pode perguntar, isso é muito legal pra gente, eu gosto muito, né, dessa participação, dessa interação com vocês, tá? Hoje a gente vai falar, né, vamos começar a falar na realidade dos livros históricos, tá? Conforme vocês já viram aí na tela, vamos falar de livros históricos. Esse seria um módulo dado pelo pastor Rodrigo, né, mas em virtude aí de alguns problemas tecnológicos, se é que vocês me entendem, ele não conseguiu, né, fazer a aula, né, ele disse que até fez, mas não consegue transferir, não consegue mandar o arquivo. E eu estou gravando, né, eu vou gravar esse módulo porque a gente já está um pouquinho atrasado em relação a vocês, a N3, eu não quero mais deixar vocês na pendência, ok? Então vamos começar a nossa aula, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, nos livre, continue sustentando a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, a nossa família espiritual, que o Senhor continue guardando a sua vida, que a vontade dele seja feita na nossa vida e que nós sejamos ricamente abençoados por esse conteúdo, amém? Tanto eu quanto vocês, eu espero que vocês possam crescer um pouco mais, né? No conhecimento da palavra e que vocês possam estarem habilitados, vocês possam ser hábeis no manejo dessa palavra, amém? Esse é o nosso desejo. Então vamos lá, vamos começar sem mais delongas, ok? Livros históricos, tá aí. Deixa eu minimizar isso aqui, vou botar aqui pro cantinho. Livros históricos, né? Livros históricos vai contar o quê? Vai contar a história de Israel, né? A partir do momento em que nós já estudamos o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, de autoria de Moisés, e agora a gente vai entrar nos livros históricos, né? Esses livros históricos eles vão contar a história de Israel, a partir do momento do Êxodo, a partir da chegada do povo em Canaã, né? A travessia do Rio Jordão e a chegada do povo em Canaã e os feitos históricos desse povo através da mão poderosa, né, através do poder do Senhor os conduzindo ali, através da vida de Josué, a princípio, né, no livro de Josué, e depois, a partir de Juízes, a gente vai ver, né, os reinos, os juízes da terra, os reis da terra, né, os profetas, sacerdotes, e tem bastante coisa para a gente falar, ok? Eu dividi o módulo um pouquinho diferente do que estava a priori lá para vocês, né? Ali a gente tinha previsto 3 ou 4 aulas, não me recordo agora, mas eu dividi em duas partes, tá? Então a gente vai falar de 6 livros, né? Como são 12 no total, a gente vai falar de 6 livros nesse primeiro momento e eu vou gravar um outro vídeo depois para liberar na semana que vem para vocês, para a gente falar sobre os 6 livros restantes, ok? Então, livros históricos vão contar a história de Israel, né? Esse é o tipo de aula que eu não tenho preferência por fazer. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu gosto mais daquela aula que a gente pode não ficar muito preso, né, aos conteúdos e pedir para que vocês leiam a apostila, né? Eu quero já fazer isso, né? Que vocês leiam a apostila de vocês em casa, né? A apostila aí da N3, tá bom? Faz a leitura do módulo dos 6 primeiros livros, né? O pastor Rodrigo fez a apostila e você leia lá os 6 primeiros livros que a gente vai ver hoje. Mas eu quero não me prender
a apostila em si, mas eu tenho que me prender ao conteúdo histórico, tá? Então não é uma aula que eu tenha muito. Eu gosto também de fazer, mas eu gosto mais quando a gente tem liberdade para passear e para passear pela Bíblia, ver outros textos, né? Não só nos prendermos aí ao livro específico. É um pouco diferente, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível para que seja uma aula boa, uma aula que você possa dar uns glórias aí, ok? Esse é o nosso principal objetivo, não só trazer conteúdo, mas que você possa também sentir a presença do Espírito Santo nessa aula, amém? Ser abençoado. Então, tá aí, né, os livros, né? Isso aí você já sabe, Josué, Juízes de Ruth, primeiro e segundo Samuel. Cuidado, eu quero ressaltar isso aqui. Cuidado com as nomenclaturas dos livros. Quando vocês forem pregar, quando vocês tiverem oportunidade, quando vocês forem compartilhar uma palavra, seja num pequeno grupo, seja na igreja, seja no altar, seja num vídeo, né, da internet hoje, numa live, sei lá, onde você estiver compartilhando da palavra do Senhor, cuidado com os termos, gente, cuidado com o gênero, né, das palavras, né, dos livros. Tem gente que quando vai pregar fala assim, abra sua Bíblia lá, abra sua Bíblia em 1 Samuel, já começou mal, né? Quando começa falando 1 Samuel já começa mal, porque não é uma carta, não é uma epístola, né? Então aqui nós temos livros, então você não fala 1 Samuel, fala 1 Samuel, ok? Em nome de Jesus, vocês são alunos da N3, então precisamos ter esse cuidado. Se tiver na dúvida, antes de subir para pregar, antes de subir para falar, isso acontece com a gente também. Vai lá na Bíblia, olha lá, né? Você vai ver lá, por exemplo, primeira epístola de João. Poxa, se é epístola, se é uma carta, você vai subir e vai falar. Pessoal, boa noite, graças e paz, abram as suas Bíblias na primeira epístola ou na primeira carta do apóstolo João, né? Agora, quando for livro, é o caso aqui, né, de 1º, 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, ok? Então, cuidado com isso, tá? Eu sou um pouco chato com isso, né? Porque eu creio que se a pessoa ela quer estar habilitada para estar ali em cima, compartilhando uma palavra, ou para liderar um pequeno grupo, ou ter um momento até mesmo ali até em casa, às vezes, com os familiares. A gente precisa demonstrar que a gente tem um pouco, um mínimo de conhecimento, né? Demonstrar que a gente sabe o mínimo daquilo que a gente está falando e que, no mínimo, o nosso ouvinte, né? O nosso ouvinte esteja percebendo que você tem um preparo para falar acerca daquilo e já começa com isso, tá bom? Então, só queria salientar isso que é muito importante, principalmente para vocês que estão aí na M3, ok? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos falar aí deixa eu passar aqui, ok? Primeira aula, aula 1, a gente vai falar do livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel e 1º Reis, ok? Então, 6 livros, né? Vamos pegar metade aí dos livros históricos e na próxima aula, semana que vem, quando eu liberar para vocês, a gente vai ter o restante aí, né? 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Beleza? Então vamos começar falando sobre Josué, ok? O livro de Josué, o autor é o próprio Josué, tá? E logicamente que para a morte dele não foi ele que escreveu, né? Assim como lá em Deuteronômio, quem escreveu da morte de Moisés não foi o próprio, lógico, né? E esse livro ele é datado de cerca de 1400 a 1350 antes de Cristo, tá bom? Vocês sabem que antes de Cristo a contagem era do maior para o menor, né? Uma contagem regressiva, ok? Então 1400 a 1350 antes de Cristo, tá? E aí você tem uma referência aí, eu tô com 2 Bíblias abertas aqui, gente, ó, tá? Por que, Rafael? Porque eu tenho uma referência aqui NVI, né? Uma linguagem Nova Versão Internacional, e eu tenho uma corrigida fiel, Almeida Corrigida Fiel, tá bom? Porque os textos divergem muito em algumas circunstâncias, e é por isso que às vezes eu consulto, né? Nas aulas de Apocalipse, vocês têm percebido isso lá, quem tem acompanhado os estudos, tem percebido que tem textos que eu leio na NVI, tem textos que eu leio na Almeida Corrigida Fiel. A maior parte deles eu leio na Corrigida Fiel,
que é uma Bíblia trinitariana, né? Perdão, trinitariana, muito mais próximo aos originais. Mas alguns textos eles estão mais ricos, né, na NVI. A NVI é uma tradução muito utilizada nos Estados Unidos, né? Não sei se profeticamente, eu gosto de usar muito essa Bíblia, mas é fato que eu gosto muito da linguagem NVI, mas ela nos omite algumas palavras aí, tá? Em alguns textos, ok? Então abre lá Josué 24, Josué 24, versículo 33, para você ver essa referência aí, tá? Josué 24, versículo 33, eu vou ler rapidinho aqui, tá? Para a gente ganhar tempo e caminharmos aí. Ok? 24, 33 diz assim a Sagrada Escritura. 24:33. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. Ok? Então é uma referenciazinha acerca de Finéias, né, que pode ter feito o relato aí, que ele está relatando as mortes de Josué e de Eleazar aí nesse capítulo 24, tá bom? A partir do versículo 29 ele vai fazer o relato das mortes tanto de Eleazar, né, quanto de Josué. Então é possível, né, que esse finalzinho aí tenha sido escrito por Finéias, ok? Coloquei com acento aí, né, no nosso PowerPoint, mas, né, de acordo com a nova linguagem, aí, nova ortografia, né, acho que esse acento caiu aí de Finéias. Depois você que é bom em português aí me esclarece, tá bom? Continuando, os destaques desse livro, né, os destaques do livro de Josué. Né, a lei mosaica dada lá em Êxodo 20, né, ela começa a ser utilizada. É interessante, pessoal, né, que Êxodo 20, aí abre lá comigo, Êxodo 20, você vai perceber, né, que a lei ela está sendo dada a partir do Êxodo 20. Só confirmar exatamente, olha lá, os 10 mandamentos. É quando Moisés sobe ao monte, né, e fica lá durante 40 dias para receber os 10 mandamentos da parte de Deus, ok? Interessante é que antes de Êxodo 20, antes desse livro, né, desse capítulo de Êxodo, você não poderia considerar, né, quem vem anterior como um seguidor da lei, porque a lei só é dada a Moisés a partir desse período aqui. Então, por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, o próprio José, né, eles não estavam sujeitos à lei de Deus. A lei só veio então a partir de Moisés. É por isso que Abraão, lá quando encontra, lá aquele encontro maravilhoso, eu quero que você abra lá para a gente ver rapidinho também. Abre sua Bíblia aí em Gênesis 14, quero falar disso bem rápido, tá? E é lindo esse texto, né? Abraão, quando encontra com Melquisedeque, né, ele faz Abraão, né, 14, versículo 20, né, vai dizer, parte B do versículo vai dizer assim: e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Só que não havia uma lei acerca dos dízimos. Então ele vai dizimar, né, da generosidade dele e por reconhecer que somente a mão do Senhor poderia tê-lo livrado ali daquela guerra que ele fez contra reis. Então ele fez guerra contra 5 reis e saiu vitorioso e resgatou Ló, e ele reconhece que só a mão do Senhor poderia ter feito isso por ele. Então ele vai e dizima nas mãos de Melquisedeque, né, sacerdote de Salém, acerca daquilo que o Senhor tinha feito por ele. Então nós não dizimamos pela lei. Nosso dízimo, eu já falei isso para vocês naquele estudo que a gente fez também lá no canal, o nosso dízimo é o dízimo que Abraão fez, e é o dízimo que Isaac vai fazer também. Se você for lá em Gênesis 28, né? Gênesis 28, você vai ver lá que Isaac também vai fazer o dízimo, né? Ele vai falar com o Senhor, né? O sonho de Jacó em Betel, né? O sonho de Jacó, e Jacó partiu para Berseba, foi para Arã, chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto, tomando uma das pedras ali, e ele vai falando, né? E no final ele vai fazer aquele monte de promessas, né, ao Senhor. Deixa eu abrir na Almeida Corrigida Fiel, porque aqui está mais claro, né?
fica melhor aqui. Então aí você vai ter a coluna de Betel a partir do versículo 18 até o versículo 22, né? E Jacó fazendo, não é Isaac, como eu falei, Jacó aqui vai fazer uma série de votos ao Senhor, né? E ele vai dizer que ele vai dar um dízimo de tudo. Então perceba que tanto Abraão quanto Isaac não estavam sujeitos à lei, porque a lei começa a ser usada, né, só aqui em Josué, ok? Quero destacar também nesse livro a fidelidade do Senhor, né? A fidelidade do Senhor ao povo e a fidelidade ao Senhor que o povo tinha através da vida de Josué, né? Através de um líder, ok? Eles valorizavam a lei, eles se baseavam na lei, e Deus faz uma demonstração, né, do horror que ele tem ao pecado. E o último destaque que eu quero fazer aí é a guerra entre os cananeus e Israel, né? Cananeus aí representando a nossa carne, ok? E Israel representando a santidade aí, o povo santo, né? O povo santo, a santidade ao Senhor. Deixa eu chegar essa câmera aqui para cima, para não atrapalhar. Crendo, esse povo chega em Canaã. Crendo, eles chegam a Canaã. Né? Obedecendo a lei, eles foram abençoados. Então, no Antigo Testamento, a partir do momento que a lei é dada, para ser abençoado, você precisava seguir as leis ali, né, que haviam sido dadas a Moisés. Lembrando que não é só o decálogo, né, não são só os 10 mandamentos, mas as 613 leis. A gente não consegue lembrar nem as 10, quem dirá as 613. Né? E esse povo, esses judeus, eles ficavam ali diretamente ligados à lei. Então percebam, né? E imaginem comigo, né? Hoje a gente tem dificuldade para transferir, para passar as 10 leis, né? A gente não trabalha mais na lei, lógico, né? Mas nós temos uma certa dificuldade de falar os 10 mandamentos. Imagina aquele povo daquela época para passar para os filhos os 613 mandamentos. Como é que não era isso, né? Era tipo eu creio que uma prova, um ditado, alguma coisa desse tipo, tá? Obedecendo a lei, então eles foram abençoados. Salmo 119. Salmo 119. Vamos lá comigo. Salmo 119, verso 1. Vamos ler alguns textos, tá bom, gente? E não precisa fazer leitura da apostila agora não. Você faz a leitura da apostila num outro momento. Quem ainda não fez, faz num outro momento. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor, ok? E aí a gente continua até o versículo 8. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente, ok? E João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 35. João 10, 35, olha lá o que vai dizer. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, né? Olha isso. E se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. Está falando aqui da lei, ok? Então, a escritura não é anulada, o Antigo Testamento não é anulado pelo Novo. Temos que ter bastante cuidado com isso, ok? Bastante cuidado. Josué encorajado por Deus, né? Aí capítulo 1 do livro, tem seus espias, ele manda espias lá, né, na terra de Canaã, protegidos por Raabe, e Raabe aí, depois ela vai entrar na descendência, né, ela faz parte da descendência de Jesus, atravessam milagrosamente o Jordão, e aí eu quero que você entenda que isso foi uma prova de fogo para a liderança de Josué, né? Chegaram no Jordão, e agora o que a gente vai fazer? Se Josué refuga ali, se ele titubeia ali, ele corria o risco de ter a sua liderança questionada, né? Se ele, na travessia do Jordão ali, tem algum tipo de falha. Então eles atravessam milagrosamente, fazem um memorial ao Senhor, né? Josué vai mandar circuncidar os israelitas, né? Porque todos que saíram do Egito já eram circuncidados, mas vocês sabem que aquela geração
que saiu do Egito, não herdou a terra prometida, nem Moisés herdou, e ele manda circuncidar, porque aqueles que nasceram no deserto, durante os 40 anos de peregrinação no deserto, aqueles que nasceram não haviam sido circuncidados. E você sabe que era um sinal de aliança com Deus vivo, né, ser circuncidado. Então Josué manda molar umas pedras e vai circuncidar agora todos os nascidos no deserto. Ok? Isso aconteceu em Gilgal, né? Aí a gente vai ter as primeiras conquistas, né? Conquistas de Jericó, né? Aí em seguida vai ter a desobediência de Acã e vai ter aquela derrota em Ai, né? Em seguida Josué vai consertar o que tinha que ser consertado para ver a destruição de Ai, né? E ele vai mais uma vez renovar a aliança com o Senhor, tá? Depois vocês vão acompanhando isso aí com bastante cuidado aí na Bíblia, ok? Queria destacar essa vitória aqui de Ai, né, que foi uma vitória tática de Moisés, né, uma orientação recebida direto do Senhor, né? Ai estava muito, vamos dizer assim, confiante, né, pelo fato da primeira vitória ali que eles conseguiram sobre o povo, né, e vamos fazer a leitura aqui rapidinho, ó. Depois de conquistar Jericó, Josué enviou seus oficiais para avaliar o assentamento de Ai, na região de Betel. Recebeu deles um relatório otimista dizendo que bastaria um exército pequeno para tomar a cidade. A força inimiga, contudo, havia sido subestimada e revidou a investida com vigor. Resultado, os israelitas acabaram derrotados. Tá? Estrategista de mão cheia, Josué teria imediatamente planejado uma resposta genial. Um destacamento liderado por ele, em pessoa, fez um ataque semelhante ao primeiro. Né? Então foi lá com poucos soldados, eles acharam que vamos lá derrotar de novo esse povo maldito, né, que eles consideravam, né, e em seguida fugiram. Né, o objetivo era atrair as forças inimigas, então uma tropa israelita que permanecera fora da vista dos cananeus invadiu a cidade desprotegida e destruiu, né, conforme o texto bíblico, não restou um sobrevivente nem fugitivo. Ok? Então aí o livro vai continuar, né, o livro de Josué vai continuar. Deixa eu abrir ele aqui, né, só para a gente fazer um fechamento. Tá? Então o livro de Josué vai continuar e aí você vai ver as vitórias, né, de Josué sobre os reis. Né? Você tem aí as terras conquistadas, né, o território conquistado por Josué. Tá bom, gente? Está tudo aí, ó. Né? Depois essas tribos vão ser divididas por cada uma: Manassés, Asser, Naftali, Zebulon, Isacar. Né? Aí você tem todo o território que foi conquistado. Né? E Josué foi um general de guerra exímio, né? No versículo 12, né, você vai ter a distribuição, né, as terras que Moisés deu às duas e meia tribos, né, e ele vai falar de uma série de coisas, vai repartindo a terra aqui a partir do capítulo 12, essas terras conquistadas vão sendo repartidas. Né? Então você pode fazer a leitura disso aí com bastante calma depois, do livro de Josué. Cada um vai ter a sua herança aí, né? E no capítulo 18 você vai ter o tabernáculo levantado lá em Siló, tá? E é onde vai repousar a Arca da Aliança. Aí continua falando das heranças, né? A herança de cada uma das tribos. Estabelecem-se as cidades de refúgio. Eu queria ler um pouquinho sobre isso. Capítulo 20. Versículo 1, falou mais o Senhor a Josué, dizendo: faça aos filhos de Israel, dizendo: apartai para vós as cidades de refúgio de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano, e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á a porta da cidade, exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade, então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habites com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão à sua mão o homicida, porquanto não feriu o seu próximo com intenção e não o odiou antes. E habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade, e à sua casa, e à cidade de onde fugiu. Então designarão a Quedes na Galileia, e a montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim,
e a Kiriat Arba, né, e Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó, para o oriente, designaram a Bezer, um deserto na campina. Ele vai falar das terras que foram designadas, né? Então aqui é um lugar de refúgio para quem matasse sem intenção, né, e pudesse escapar ali da condenação da morte. Então tinha essa cidade de refúgio, ok? Então aí depois no 21 ele vai falar da cidade da tribo de Levi, né, e 22 Josué abençoa e manda para suas casas 2,5 tribos. Aí vai falar do altar do testemunho, né, também, e o livro vai se encerrando, né, um livro de conquista, né. No 24 Josué vai fazer uma recordação de tudo que Deus fez por eles, né, e renova a aliança mais uma vez lá no versículo 14 do capítulo, tá? E aí vai falar da morte de Josué e Eleazar, como nós já falamos lá no início da aula, beleza? Livros históricos, continuando, agora vamos falar um pouquinho de Juízes, né? Período de Juízes, 1050 a 1043 a.C., período da escritura do livro, né? Que o livro for escrito. Quem é o autor? Né? O autor seria Samuel, né? Não é definido na Bíblia quem é o autor, né? Mas os Talmudes lá, judaicos, né? Dos hebreus lá, dizem que um dos autores mais considerado pode ser Samuel. Por isso que eu botei interrogação, ok? Enquanto o livro de Josué é um livro de obediência, né, salvo alguns episódios, né, o livro histórico de Juízes ele vai ser um livro da desobediência, né? Contudo, o Senhor vai ter misericórdia desse povo, vai chamá-los ao arrependimento o tempo todo, tá? E aí eu queria destacar o seguinte, pela falta de um líder, né, com a morte de Josué, a questão fica meio que indefinida ali durante um tempo, até os juízes começarem a ser ali levantados, né? E eu quero destacar esse capítulo 21, versículo 25 do livro de Juízes. Vamos lá dar uma lida. Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É o último capítulo de Juízes aí. E para a gente passar rapidamente por esse livro, né, não vou me prender muito a ele, eu queria ler com vocês Juízes capítulo 2, dos versos 7 ao 19. Eu vou fazer uma leitura bem aqui pausada, porque a gente tem aí um resumo desse livro e é bem interessante. Olha lá, Juízes 2, versículo 7 ao versículo 19. Olha lá comigo. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração, após ela, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalaíns, e deixaram o Senhor Deus e seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira, do Senhor, né? Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles depressa e desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor
lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que o oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Ok? Então você tem aqui um resumo desse livro de Juízes, né, de como funcionou terrivelmente esse povo, né, depois da morte de Josué, até que fossem levantados os juízes. E vocês percebem, né, também que o juiz era levantado, morria e o povo se voltava para a perdição, né, para a perversidade mais ainda, ok? Eu quero destacar aqui também no capítulo 4 de Juízes, né, que vai falar de Débora, ok? E tem um texto poderoso, né? A gente pode fazer uma tipologia aí, né? Essa tipologia, se você ler depois com calma, tá? A gente pode fazer uma tipologia. Jabim aí, que vai falar no capítulo, ele era rei de Canaã, ou seja, ele era inimigo do povo de Deus, que era Israel, ok? Cícera, ele era chefe dos exércitos de Jabim, né? Esse Cícera pode ser considerado a nossa carne, ok? Ele pode ser considerado a nossa carne. E aí você vai ter aí Baraque, na representação de Cristo, ok? Depois você vai ler no texto e vai fazendo aí as analogias aí, conforme eu estou falando para vocês. Então, esse Baraque, no versículo 22, capítulo 4, né, a gente pode fazer uma analogia também com o arrependimento da igreja, né, com o seu arrebatamento, o seu arrependimento pelo seu arrebatamento, né, e que vai envergonhar o diabo. Jael vai representar a igreja, né, quando Cícera, né, que era o chefe do exército, pede água, né, ele vai dar leite, né, Jael vai dar leite. Então carne, representando aí, ela é insaciável. A nossa carne é insaciável, mas a gente não pode dar aquilo que ela nos pede, né? Então tem algumas analogias aí bem interessantes para a gente fazer nessa passagem de Débora, né? Que foi uma das juízas aí, né? E a carne vai vencer, né, na nossa vida se a gente não tiver vigilante e não estivermos alimentando mais o espírito do que a carne, ok? Mas é um texto aí alegórico, né? Só para a gente falar um pouquinho dessa alegoria que a gente pode fazer. Alguns textos da Bíblia funcionam assim, né? Você pode fazer alegorias ou você pode ler o texto somente de maneira literal e tirar o sumo dele ali de maneira literal mesmo ali falando, ok? Esse livro de Juízes, só para a gente fechar, ele vai conter 7 apostasias, 7 servidões, 7 clamores e 7 livramentos, provando que o Senhor, apesar da apostasia, apesar do povo se afastar cada vez mais dele, o Senhor tem o desejo de resgatar esse povo, né? Ou seja, isso também aponta para uma obra de resgate que vai ser feita lá na frente, né? Quase 1050 anos após, pelo nosso Senhor Jesus. Amém? Beleza? Aí eu coloquei uma tabelinha, né? Só para a gente também ter isso registrado, né? Os juízes do Antigo Testamento, e aí está aí Otniel, né? E a referência para vocês, bem legal. Ele conquistou uma cidade, né, a cidade cananeia. Eude, né, matou Eglon, rei de Moabe, derrotou os moabitas. Sangar matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Débora, que eu acabei de falar, né, convenceu Baraque a liderar o exército na vitória contra as tropas de Císera. Gideão liderou 300 homens na vitória contra 135 mil midianitas, né, o varão valoroso. Tola julgou por 23 anos, Jair julgou por 22 anos, Jefté derrotou os amonitas depois de fazer um voto ao Senhor, Ibzan, né, julgou por 7 anos, Elon julgou por 10 anos, Abdon julgou por 8 anos, e aí Sansão, né, que matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, foi enganado por Dalila.
destruiu um templo filisteu, né? Ele jogou por 20 anos. A história mais famosa, talvez, aí do livro de Juízes seja a história de Sansão, né? Eu acho que todos vocês conhecem. E a gente começa lá o juiz Samuel, né? Nos livros lá de 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Samuel foi o último juiz e o primeiro dos profetas. Amém? Espero que tenha ficado legal, tá? Continuando, né? Depois de Juízes a gente vai ter o livro de Ruth. E Ruth é um livro, né, lindo da Bíblia, é um livro curtinho. Recomendo que você leia depois os 4 capítulos, tá? Ele foi escrito entre 1375 ou 1050 a.C., né? O autor, quem seria? Também não tem uma afirmativa assim muito concisa, né? Muito firme, mas pode ter sido Samuel, pode ter sido Esdras, né? Mais uma vez aí baseada onde? Foi baseado nos Talmudes, lá nos estudos judeus, nos estudos dos hebreus, ok? O que não está na Bíblia, gente, porque a gente não tem afirmativas na Bíblia, a gente vai recorrendo aos estudos dos judeus, tá? Muita coisa que não está na Bíblia está nos escritos judaicos, e aí você tem aí as conexões que a gente pode fazer, ok? O que a gente pode destacar nesse livro? Eu quero depois falar algo poderoso, né? Depois desses destaques. A gente destaca aqui a lealdade de Ruth, né? Sua sogra, Noemi, ok? Ruth, ela vai se mudar com a sogra, né, para Judá, e ela acaba se casando aí com Boaz. E no versículo 3, no terceiro destaque, Obed vai nascer desse casamento de Boaz e Ruth, e ela acaba entrando para a genealogia de Cristo, né? Está lá em Ruth 1,16. Ruth, porém, respondeu. Ruth 1,16 é o texto que eu quero destacar aqui com vocês, tá? Vamos lá, Ruth 1,16. Olha que coisa linda. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Aleluia. Texto lindo, né? Aqui eu só quero destacar algo bem rápido. Se você conseguir comigo aí em Ruth, lá no versículo 4, e você pode linkar isso aí também lá em Jeremias 32, verso 6, tá bom? Eu vou ler aqui o capítulo 4 rapidinho, tá? Algumas partes deles pelo menos, até alguns versículos aqui, tá bom? Enquanto isso, Boaz subiu, a partir do versículo 1, tá, gente? Capítulo 4, versículo 1. Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sente-se aqui, e eles se sentaram. Né? Então ele chamou testemunhas da cidade, tá? E eles sentaram. Depois disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Né? Elimeleque. Pensei que devia apresentar-lhe o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir-lhe que adquira o terreno. Se quiser resgatar essa propriedade, resgate-a. Então aqui havia um resgatador. Então Ruth estava querendo vender a propriedade, queria resgatar a propriedade, mas tinha uma preferência antes de Boaz. Boaz era o segundo na linha de resgate. Assim como Deus havia elegido o povo judeu como seu povo, Cristo nos elegeu como povo de Deus, ok? Os vencedores da igreja, aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador. Então Boaz é a figura de Cristo, e esse primeiro aqui é a figura de Deus. Então Boaz dá a dica aí, Cristo vai falar para Deus que ele vai resgatar esse povo. E ele veio à terra, né? Se despiu de sua glória, veio à terra. Olha que lindo aqui o texto. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito a não ser você. Então Deus tinha o direito de resgatar, e ele dá esse direito a Cristo. Olha lá. Eu a resgatarei, respondeu ele. Né? Então Boaz, porém, disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Aí o resgatador fala que vai adquirir, mas no momento que Boaz fala para ele assim: ó, tudo bem, você pode adquirir a terra, mas você vai ter que adquirir, vai ter que resgatar Ruth também e se casar com ela. Aí olha o que o resgatador vai falar. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade, ou seja, o meu povo, o povo judeu. Resgata você. Eu mesmo não poderei fazê-lo, né?
Por quê? Versículo 7. Antigamente Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem validados, né, fossem válidos, a pessoa tirava a sandália dos pés, né, era um tipo de acordo, para oficializar o acordo. Versículo 8. Quando Boaz, pois, o resgatador, disse, né, o resgatador disse a Boaz, adquira a você mesmo, ele tirou a sandália. Então estava ali, né, perante as testemunhas, que ele tinha dado a preferência de resgate agora a Boaz, tá bom? Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, né, ou seja, do esposo de Noemi, do sogro lá de Ruth. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o seu nome não desapareça no meio da sua família ou dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. E aí ele vai resgatar, assim como, né, o Senhor nos resgatou. Né? Nós não éramos povo de Deus e agora nós viramos propriedade exclusiva do Senhor, adquirida. Amém? Então, é tremendo esse texto, irmãos. É tremendo, poderoso. E a gente pode fazer uma analogia, né? Boaz seria o nosso Cristo, ok? Boaz seria o nosso Cristo, que nos resgatou, assim como ele resgatou Noemi e resgatou Ruth. Depois você lê com calma o texto, né? E vai ficar tudo certo, ok? Você vai ter a compreensão do texto e algo poderoso vai ser aberto aí na sua mente, né, para esse texto, né, de resgate aí de Ruth e Noemi acerca de Boaz, ok? Vamos para o livro de 1 Samuel, né? Vocês sabem que eu amo esse livro, tanto eu quanto a Thaís. Nós amamos muito esse livro e para quem não sabe, né, o nome de Samuel, nosso filho, foi dado por conta do profeta Samuel. Né? Nós orávamos pedindo um filho, o Senhor nos atendeu. Né? Era impossível para os homens, mas, né, não é impossível para Deus, aquilo que é impossível para os homens. E por conta desse primeiro capítulo de 1 Samuel, a gente resolveu dar o nome ao nosso filho, ok? E é tremendo, né, irmãos? Eu me emociono, né, toda vez que eu leio esses primeiros capítulos de Samuel, ok? Quem escreveu Samuel não foi Samuel, gente. Primeiro choque que eu causo aí em vocês, né? Quem escreveu o primeiro e segundo Samuel não foi Samuel, e esses livros foram separados depois, tá? Por volta de 300 anos antes de Cristo, porque a priori ele era um livro só. A gente vai falar disso daqui a pouco, ok? Então quem escreveu pode ter sido Natã ou Gade, tá? E esse livro tem 3 pontos de destaque. Ele vai destacar primeiro Samuel, dos capítulos 1 ao capítulo 7, depois ele vai fazer um destaque para Saul, dos capítulos 8 ao capítulo 15, e depois ele vai destacar Davi, do 16 ao 31, ok? A primeira vez, e aí eu quero destacar algumas coisas muito lindas desse livro, né? É a primeira vez das 281 que o termo Senhor dos Exércitos é mencionado. Está lá no primeiro capítulo, no versículo 3, olha lá. Primeiro capítulo de Samuel, do primeiro livro, capítulo 3. Subiu, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. É a primeira vez. Né? Em hermenêutica, nós temos um tópico de hermenêutica, né, que é muito interessante, que é o princípio da primeira menção. Então, toda vez que eu quiser estudar um termo da Bíblia, eu tenho que buscar na Bíblia onde esse termo é mencionado pela primeira vez. E aqui é a primeira vez que esse termo é mencionado, Senhor dos Exércitos. Né? É uma curiosidade bem... Né? Outra curiosidade interessantíssima, é a primeira vez que o termo Messias vai ser mencionado também. Então, lá no capítulo 2, versículo 10, olha lá. O que contenderem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles o Senhor, julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido, ok? Então é mencionado aí esse ungido, lá na Septuaginta, você pode pegar essa tradução e você vai ver lá que é o seu Cristo, ou seja, o Messias, ok? E aí eu vou destacar, deixa eu ver na NVI se ele traz diferente aqui, né? Por isso que eu
falei para vocês, a gente gosta de trabalhar com as duas versões aqui, uma do ladinho da outra. No versículo 10, então, vamos conferir aqui se vem diferente aqui na NVI. Versículo 10. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até o fim, até os confins. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aqui não diferenciou muito, mas como eu falei, se você pegar a Septuaginta, você vai ver que é o seu Cristo. Então é a primeira vez que o termo Messias também vai ser mencionado lá em 1 Samuel 2, versículo 10, ok? Aí eu quero fazer 5 destaques do Antigo Testamento, aproveitando esse estudo nosso. Primeiro destaque é a palavra de Deus, tá? Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1, olha lá. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Tá? Letra B, a redenção. A redenção, onde é que vai ser destacada a redenção? Salmos 49. Salmos 49. Salmos 49, verso 8. Salmo 49, verso 8. Olha lá. Pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre. A redenção. A morte dos santos. Salmo 72, 14. Salmo 72, 14. Libertará as suas almas do engano e a violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Ok? Preciosa é a morte dos santos ao Senhor, irmãos. Tá? Salmo 116, né? Nesse momento de pandemia que a gente vive e houve tantas desgraças aí, né? Preciosa é a morte dos santos ao Senhor. Creia nisso, né? Creia nisso. Salmo 116. A gente não quer que ninguém morra, né? Mas é uma forma de consolo para nós aí. Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ok? Lábios do conhecimento. Provérbios 20. Rapidinho aí pra gente. Eu sei que essa aula vai ficar um pouquinho extensa, tá? Mas você assiste em 2 vezes. Vai até um determinado período, dá pausa e depois você termina, tá bom? Essa é uma grande facilidade aí dos vídeos gravados. Por isso que eu não gosto muito de fazer aula ao vivo. Aulas de conhecimentos gerais, né? Aulas que a gente tem que falar muito. Eu gosto de fazer ela dessa maneira porque dá pra gente pausar na hora de assistir e ir assistindo aos pouquinhos, ok? Provérbios 20. Capítulo 20, versículo 15, olha lá. Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Os lábios do conhecimento são joias preciosas. Né? Aqui está falando, são joia preciosa. Tá? Os pensamentos de Deus, Salmo 139, versículo 17. Salmo 139, versículo 17. Então, estou destacando as 5 preciosidades do Antigo Testamento para vocês, tá? Salmo 139, verso 17. Olha lá. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. E aí, destacar também a primeira menção do termo Icabod, né? Icabote, né? Está lá em 1 Samuel, versículo 4, capítulo 4, perdão, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 1 Samuel, capítulo 4, verso 21. Olha lá, gente, vem comigo. E chamou ao menino Icabote, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Ok? Ele vai falar da morte de Eli aqui nesse capítulo, né, a partir do versículo 18, né, e da mulher de Finéias. Bom, depois você lê lá com calma. O termo Ebenezer vai aparecer também a primeira vez, capítulo 7, versículo 12. Capítulo 7, 12, olha lá. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o nome dela de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ok? E em capítulo 10, 24, a gente vai ter o termo Viva o Rei, 10, 24. Então todos esses são princípios hermenêuticos de primeira menção, tá? 10, 24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes,
já a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: Viva o rei! Ok? Viva o rei! Se na sua Bíblia está em letra minúscula aí, esse rei, pode botar em letra maiúscula, ok? Aí mais alguns destaques, né, só para a gente passar para o segundo livro de Samuel. O termo vidente, tá, gente? Era usado na Bíblia para profetas. Não se escandalize. Versículo 9 do capítulo 9, olha lá. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente. Porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Para você não ficar escandalizado, né? Irmãos, libertem-se da religiosidade. A gente ouve cada coisa e já leva direto para a questão religiosa. Por exemplo, no estudo de Apocalipse, você tem que ter muito cuidado. Porque ali o Senhor vai falar muito através de números, muito através de, né, aquilo que eu tenho ensinado para vocês acerca do número 7 em Apocalipse, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E o pessoal, alguns mandam comentários dizendo foi numerologia. Não tem nada a ver com numerologia, irmão. São os códigos da Bíblia. Se você não estiver atento, isso passa direto. Larga a tua religiosidade em nome de Jesus. Ok? E aí, para fechar esse primeiro livro de Samuel, eu quero só mostrar para vocês onde é que a gente vai encontrar lá a escola de profetas, né? Provavelmente o profeta mais tremendo de todos, né? Profeta Samuel, capítulo 10, versículo 5, olha lá. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Né? Capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 20. Capítulo 19, versículo 20, só para fechar esse livro. 19 e 20. Olha lá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. Ok? Presidia sobre eles, era o chefe. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Glória a Deus. Aleluia. Aqui. Vamos lá, continuando. Segundo Samuel, rapidinho. Né? Livro de 2 Samuel está aí. Deixa eu abrir aqui ele. 2 Samuel. Destaques aí. Humildade e arrependimento. Tá? Alguns destaques. Né? A fala de Davi, né? Um livro que ele vai ter muitas falas do rei Davi, e é um livro que fala de Davi especificamente, tá? E o autor, Natan ou Gad. Desculpa te deixar frustrado, né? Mas não é Samuel o autor de Samuel. É mole? No hebraico, gente, era um único livro. Primeiro e segundo Samuel era um único livro, tá? Como eu falei para vocês, aproximadamente ali 290, 285 anos antes de Cristo, na Septuaginta, né, quando você vai ter a entrada da língua grega, né, você vai ter aí o segundo, ok? A feitura, né, a divisão do primeiro e segundo livro, ok? O segundo livro de Samuel vai da morte de Saul até a compra do terreno do templo, ok? O templo lá que Davi intentou em fazer no seu coração, mas o Senhor não permitiu que ele fizesse, porque ele era um guerreiro, e ele ia permitir que através de Salomão, seu filho, então esse templo fosse construído. Davi era tão segundo o coração de Deus, irmãos, que ele recebe uma negativa, e ainda com essa negativa de Deus, ele fornece tudo que era necessário, tudo que seria necessário, inclusive terreno e as coisas para a construção do templo. Então, Salomão, né, como eu brinco aqui com o Samuca, ele recebeu uma molezinha de Deus, né? Molezinha, né? Porque tudo já estava pronto, ele só precisou fazer a construção, ok? A gente pode dividir esse livro de 2 Samuel em 3 partes, né? A elevação de Davi, do capítulo 1 ao capítulo 10, a queda de Davi, infelizmente, do capítulo 11 ao 20, e os últimos anos desse rei aí,
né, dos capítulos 21 até o capítulo 24, ok? Então é uma leitura basicamente aí falando da história desse grandiosíssimo rei, né, o rei Davi, né, o maior rei de Israel. Não houve rei como ele até hoje, ele é venerado pelos judeus até hoje. E o reino de Davi é um reino eterno. Tá? Ele vai reinar ainda, você vai ver Davi reinando na eternidade. Olha que coisa maravilhosa, coisa linda. Davi vai reinar ainda na eternidade. Né? Ele será rei com Cristo. Isso é depois, é um outro mistério. Tá? Eu vou falar lá nas nossas aulas de Apocalipse. Tá bom? Não fique chateado comigo. E aí, para finalizar nossa aula de hoje, né, eu sei que já está avançado aí, mas como eu falei, você pode dividir assiste um pedacinho, vai fazer aquele almocinho, né, lavar aquela louça. Eu aqui, irmãos, essa quarentena eu tenho descoberto que a louça é um negócio infindável, não tem fim, né? A louça, ela é igual às misericórdias do Senhor, elas renovam-se, né, a cada manhã, só que renova amanhã, renova tarde, renova à noite, é um negócio de doido. Eu estou ficando já sem digitais, né? E eu acho que eu vou ter problemas aí para tirar documento quando acabar essa quarentena. Eu estou orando aí com mais intensidade para ela acabar o mais rápido possível. Me ajuda em oração. Bem? Primeiro livro de Reis, bem rapidinho, o autor Jeremias, que possivelmente fez um compilado aí de Natan ou de Gade, tá? Vamos ler essa referência só para vocês, né? Porque parece assim, pô, Rafael tá viajando aí na maionese, hein? Deixa eu ler para vocês lá, 1 Crônicas 29 e 29. Olha lá. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel. O vidente, olha aí, religioso, e nas crônicas do profeta Natan, e nas crônicas de Gade, o vidente. Tá? Então, vou ficar referência aí para vocês, ok? O que esse livro vai falar, gente? Vai falar dos reis de Judá, né, e Israel, desde Davi até Acabe e Josafá. Isso o primeiro livro, tá bom? Ele contempla um período de 118 anos, vai de 1015 a.C. até 897. E os destaques desse livro, o que a gente pode destacar? A ascensão de Salomão, pegou uma molezinha, né? Quem não queria ser filho do rei Davi e pegar toda essa molezinha que Salomão pegou, né? Era fácil ser o homem, né, mais sábio, né, talvez que já houve, e o mais rico que já houve no mundo, né? Porque o que Davi fez por ele, bastava ele ser um bom administrador e pegar todas as dicas que com muita certeza seu pai lhe deu, que ele não teria problema nenhum nem em ser o homem mais rico do mundo. Salomão foi o homem mais rico que já passou por pela face da terra. Não haverá outro tão rico como ele, tá, gente? E ainda assim, no declínio, né, a gente vai ver lá no capítulo 11 o declínio desse rei, né? Foi um rei poderoso em Israel, né? Não há como você negar isso. Haja visto lá Provérbios, né? Um livro de tanta sabedoria, né, irmão? Um livro tão poderoso para nós, mas aí, infelizmente, no capítulo 11, né, do primeiro livro de Reis, você vai ver você vai ver o declínio desse rei, né, poderoso como pai, né, mas, sinceramente, Davi, para mim, é inigualável, é imbatível, né, mas aí você vai ver no capítulo 11 que ele começa a idolatrar outros deuses, né, e a ira de Deus vai vir sobre ele, tá? E ao ponto do Senhor levantar adversários contra Salomão, ok? Então, não é nada bom aí você levantar a ira de Deus, né? E aí você vai ver no finalzinho do capítulo 11 a morte de Salomão, né? Vou ler lá, 11:41. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E adormeceu Salomão com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou no lugar. Ok? E aí, a partir, você vai ter o reino, né, outros reinos. Vai ter o reinado aí de Roboão, né, a partir do capítulo 12. Ok?
Aí depois você vai ter as 10 tribos, né, que seguem a Jeroboão. E você pode ver lá, Jeroboão vai idolatrar de novo, né? E o profeta prediz contra o altar. Tá? E vamos avançar aqui para a gente poder finalizar nossa aula. Quero destacar nesse final, e é final mesmo, acho que é o último PowerPoint que eu preparei para vocês. Quero destacar Elias. Tá? Elias, e fazer um contraponto aí, fazer um comparativo, né, com o Elias e João Batista, ok? Elias, que está aí no nosso livro de 1 Reis, e João Batista. Então eu vou abrir aqui nos Evangelhos da NVI e vou ficar aqui em 1 e 2 Reis, na Almeida Corrigida Fiel, ok? Livro de Mateus, só para a gente fazer o contraponto, ser bem rápido para a gente finalizar. Eu quero destacar aqui algumas coisas muito interessantes, né, para a gente finalizar essa aula de hoje. Espero que você tenha sido aí abençoadíssimo com essa aula, ok? Como eu falei, não é das aulas que eu mais tenho prazer em dar, mas eu espero que você possa ter absorvido bastante coisa. Lucas 1:17. Quero fazer primeiro esse destaque aí de Lucas 1:17. Olha lá, Lucas 1:17. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Amém? Então ele está falando aqui de João Batista. Olha lá. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Okay? 2 Reis. Vou abrir aqui na Corrigida Fiel. 2 Reis, capítulo 1, verso 8. Olha que coisa tremenda. E eles lhes disseram: era um homem peludo e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Agora olha Mateus 3, capítulo 3, versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. Então você tem aí uma certa aparência, né, entre os dois, né? 1 Reis 18:21. 1 Reis 18:21. Eles vão chamar arrependimento as nações ao arrependimento. Olha lá, 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Agora olha Mateus lá, 14, Mateus 3:2. Ele dizia, João Batista: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha aí, chamando as nações ao arrependimento, tá? 1 Reis 18, verso 18. Olha como eles repreendiam até reis. 18:18. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Né? Está repreendendo aqui os profetas de Baal. Porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaim. Repreendendo reis, repreendendo profetas. Tá? E isso vai acontecer também com João Batista. Olha lá, Mateus 14, versículos 3 e 4. Mateus 14, versículos 3 e 4. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: não te é permitido viver com ela. Estava preso, perdeu a cabeça, mas estava ali, ó. Não te é permitido viver com ela, repreendendo reis. Ok? E para fechar essa nossa aula de hoje, né, eu quero que você abra lá 1 Reis, capítulo 8, versículo 54. É a primeira vez lá, né, o princípio da primeira menção, 8:54. Olha lá. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica,
estando de joelhos e com mãos estendidas para os céus, se levantou diante do altar do Senhor. Amém? Então é a primeira vez aí que a gente vê uma menção na Bíblia da oração feita de joelhos, não por ninguém menos do que Salomão, considerado até o seu ponto do erro lá, né, que nós vimos, né, no capítulo 11, né, o declínio de Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra. Né? Oração de joelhos, em forma de rendição, né, em forma de dizer que o Senhor tem o controle de tudo na nossa vida e nesse momento de crise, né, de saúde, crise financeira, ele não perdeu o controle de nada, amém? Nem da sua vida, meu irmão. Então, um grande beijo, fiquem com Deus, né, e espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu libero a segunda parte do nosso módulo, tá, de livros históricos, e a gente termina aí o nosso módulo, o nosso segundo módulo, tá, da escola da N3, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.